Na minha última ministração, eu trouxe de volta aqui um assunto que eu abordei aqui em 2023, que foi sobre a graça de Deus. Nós começamos a entender algo sobre a graça, né? Trouxe aqui uma construção, na verdade um pontapé inicial sobre uma construção de conhecimento sobre a graça, né? Que foi dado início na minha última ministração aqui. Então, eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Se você puder abrir sua Bíblia aí, ou se projetar aqui, a gente pode tentar ver aqui. Aleluia. Aqui diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros do quê? Dispenseiros do quê, gente? Da multiforme graça de Deus. Esse versículo, ele deixa claro que a graça de Deus, ela é multiforme. O que é multiforme? Multi já vem de multiplicação, de muitos, né? Significa dizer o quê? Que a graça de Deus, ela é de muitas formas, ela é de muitas maneiras. A graça de Deus não é uma única coisa, mas ela é muito ampla, e essa graça, ela opera em nós e também através de nós. Então, ela é múltipla, ela é de muitas facetas, ela é de muitas manifestações em muitas áreas de nossas vidas. Porém, nessa ministração, eu quero trazer destaque para 5 tipos de graça. Na última ministração, eu citei aqui essas 5 tipos da graça de Deus, ou 5 manifestações da graça de Deus. Quem estava aqui no dia que eu falei sobre a graça? Levanta a mão. Deixa eu fazer o teste, você é bom de memória. Ixi. Não são bons de memória? É bom, Marcelo? Então, vamos lá. São quantos tipos de graça que eu vou abordar? 5 tipos. Qual é o primeiro tipo de graça que eu citei aqui, há 15 dias atrás? Graça salvadora. Segunda, na ordem que eu falei. Tem essa daí, mas eu vou falar na ordem. Graça salvadora e a graça santificadora. Isso quer dizer o quê? Que a graça que nos salva é a mesma que nos santifica. E, além de graça salvadora, a graça ela é santificadora, e a graça também, a graça que fortalece. Então, a graça salvadora, ou seja, graça para a salvação, graça para a santificação, graça que nos fortalece. E qual foi a quarta que eu falei? E aí, mas é bom de memória, olha. Graça para compartilhar. E a quinta e última? Isso, perfeito. Quem foi que falou primeiro aí? Não sei, mas parece falar. Pastor. O irmão Miguel aí, olha. Memória boa. Então, vamos lá. Primeira, graça. Segunda. Terceira. Graça que fortalece. Quarta. Mas vai diminuindo pela convicção, ou é porque você não é de começar e terminar? O povo de Deus termina aquilo que começa, amém? Não pode esmorecer na caminhada não, amém, queridos? Pois vamos lá, primeira graça, segunda, terceira, quarta e quinta, servir. Então, são esses 5 tipos de graça que nós vamos abordar aqui. Então, eu quero dar início com um versículo que foi lido na semana passada, que foi em Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu vou ler novamente esse versículo para dar o pontapé inicial aqui. Então, Atos, capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. E o que significa evangelho? Boas novas,
boas notícias. E qual é essa boa notícia? A graça de Deus. Então Paulo deixou claro, eu dou testemunho do evangelho, e esse evangelho é da graça de Deus, ou seja, a boa notícia é justamente a graça divina. Essa que é a boa notícia. E esse evangelho da graça, preste atenção, esse evangelho da graça, ele é o poder de Deus para a salvação. E podemos conferir isso lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Evangelho quer dizer boas notícias. E que boa notícia é essa? A graça de Deus. E essa graça, ela é o poder de Deus para a salvação. Olha o que diz aqui, ó. Pois não me envergonho do quê? Do evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, o evangelho que é a graça de Deus, essa graça, esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, e assim por diante. Então, esse evangelho que se é pregado, o evangelho da graça, ele é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Então, nesta noite eu vou abordar aqui a graça salvadora. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia apresenta para nós essa graça salvadora. Ou podemos chamar da graça para a salvação. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. 2:1? Eu falei 2:1? 2:11. Faltou mais um 1. 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou como salvadora a todos os homens. O que você entende por isso? Você entende que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a algumas pessoas? Só aos predestinados? Essa graça que salva se manifestou para quem? Para todos os homens. Ou seja, a graça de Deus, ela é sem acepção. E essa graça que nos salva, essa graça salvadora, ela se manifestou na pessoa de Jesus para todos os homens. Por isso que a Bíblia diz, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação não é para um grupo seleto, não é para um grupo específico. A salvação de Deus, ela é dada a toda a humanidade por meio da graça divina. E quem é que recebe? Somente quem crê. Entenda? A salvação já foi disponibilizada. A salvação já foi dada, já foi comprada, já foi paga em Jesus Cristo. E o homem só precisa fazer uma coisa, que é aceitar essa graça salvadora. Entende? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Vou ler aqui esses dois versículos, lá em 2 Timóteo. Olha, só para reforçar um pouco aqui essa graça salvadora. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor de quê? Do evangelho, que é a boa notícia, segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então veja, a salvação é algo que Deus já presenteou toda a humanidade. Você sabia, não sei se tem alguma mulher grávida aqui, mas mesmo quem não nasceu ainda, Deus já presenteou com a salvação. Porque a salvação foi dada a toda a humanidade. Mas só é salvo quem aceita a salvação. Então a salvação não é algo que o ser humano faz por meio de suas obras
ou por meio de sua conduta, como diz aqui o texto, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Então, a salvação, ela só é possível por meio de Jesus. Não é por nossos méritos, por nosso esforço ou por merecimento. A salvação é uma dádiva divina, é um presente de Deus para todo aquele que crê. Crê em quê? Em qualquer coisa? Não. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, essa graça salvadora, ela impede que nos percamos. O que isso quer dizer? A graça salvadora é para livrar o homem da condenação do pecado. A condenação do pecado é justamente a segunda morte, que é o lago de fogo. Ou seja, o ser humano, todas as pessoas estavam condenadas ao inferno. Por conta da transgressão de Adão, todos nós estávamos condenados ao inferno. E a graça salvadora, ela impede que o homem vá ao inferno. Então, entende? Essa graça salvadora, ela impede que você vá sofrer a eternidade no inferno. Por isso que essa graça se manifestou, para nos resgatar e para nos libertar. Então, só precisamos entender uma coisa, que a salvação, ela é recebida pelo homem. Mas o homem não efetua a salvação. Ele a recebe, ele não pode produzir a salvação. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém consegue produzir sua salvação. Ele só pode aceitar a salvação ou rejeitar a salvação. Amém? Vamos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Foi o versículo que eu citei também na ministração passada. Aqui diz: porque pela graça sois salvos. Aqui está a graça salvadora. Pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. O que a fé crê. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Existem pessoas que, se você fizer uma pergunta bem simples, só basta você fazer uma pergunta bem simples. Você chega para alguém e pergunta: você tem certeza de sua salvação? Eu não sei em outros lugares aí afora, mas na nossa região, o comum de se ouvir, não sei você, mas o que eu estou falando do que eu sou acostumado a ouvir, quando se faz essa pergunta a alguém que é religioso, principalmente alguém religioso. Você pergunta assim: você tem certeza da salvação? Sabe o que as pessoas, os religiosos respondem? Assim: quando eu morrer, se Deus preparar um lugarzinho para mim, se Deus preparar. O versículo que foi lido anteriormente aqui, o versículo é bem claro, que diz que Deus, ele já nos salvou. Quem vai para o inferno, ou quem vai para o céu, ou para a eternidade, isso não diz respeito mais a Deus. Porque ele fez sua parte na salvação. Agora o homem tem que fazer a sua parte, que é o quê? Crer e aceitar Jesus. Porque a parte de Deus já foi feita. Ninguém pode dizer assim: Deus vai preparar um lugarzinho. Não, é você quem decide se aceita ou se rejeita a salvação. Porque ela é pela graça. Pela graça sois salvos. A graça é Deus presenteando você. Um presente na mão. E a fé é você segurando o presente ou não. Quem aqui tem certeza da salvação? Quem aqui tem certeza de vida eterna? Existem pessoas que não têm. Eu não tinha essa certeza. Quando eu parava, eu me questionava: se eu morresse hoje, para onde é que eu iria? Isso eu tinha 14 anos, antes de confessar Jesus como o meu Senhor. Eu me questionava: se eu morresse hoje, eu ia para onde? Eu não tinha noção. Depois que eu aceitei a Jesus, essa interrogação tinha uma resposta. Eu não fiquei sem resposta. Hoje eu sei para onde eu vou se eu morrer. E hoje eu tenho plena convicção de minha salvação. Que soberbo, que pastor soberbo, que arrogância, não. Não é por meus méritos, entenda? Não é pelo que eu fiz ou pelo que eu faço.
pelo aquilo que Jesus fez. Eu sou salvo na pessoa de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pelo preço que Ele pagou. A única coisa que eu fiz foi aceitar. Eu aceitei Ele. Como o quê? Como meu único e suficiente Salvador. Porque a salvação é pela graça de Deus. Entenda uma coisa. Toda a humanidade tem essa necessidade de ser resgatada do resultado catastrófico do pecado. O pecado foi uma bomba nuclear que atingiu espiritualmente o ser humano. E todo ser humano, toda a humanidade tinha essa necessidade de ser resgatada desse resultado. E em Romanos 5,12, deixa isso bem claro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então toda a humanidade estava colhendo o dano do pecado. Versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Todavia não é assim um dom gratuito. Quando fala do dom gratuito, já está falando da graça de Deus. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, a desgraça que o pecado veio ao mandado foi por meio de um único homem, mas por meio de um outro homem, Deus trouxe a solução dessa desgraça do pecado. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça de Deus tira o homem da condição de pecador para torná-lo na condição de justo diante de Deus. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, o pecado trouxe a morte, mas a graça trouxe a vida. E essa graça se manifestou na pessoa de Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus, o favor que nós não merecíamos. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entenda. O pecado é a grande desgraça da humanidade. Se existe a desgraça da humanidade, para ser resumida, é o pecado. Por conta do pecado que existe dor, morte, depressão, ansiedade, tristeza, medo. Todas as mazelas da humanidade, ela é causada pelo pecado. E o pecado é a causa do seu sofrimento. Se você sofre, existe um culpado pelo seu sofrimento. E o culpado é o pecado. Só que a Bíblia deixa claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é superabundante. Aí vem o verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tudo é por meio de Jesus. Existem doutrinas hoje em dia que usam a graça como uma liberdade para pecar, como uma liberdade para viver uma vida de pecado. E Paulo ele explica isso no próximo capítulo, que é o capítulo 8. Eu vou só ler aqui o capítulo 6. Vou só ler aqui o início do capítulo 6, que diz:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Existem igrejas que pregam a graça, dando uma licença para as pessoas fazerem o que quiser de sua vida, porque é pela graça. Aí Paulo faz esse questionamento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí o versículo 2 ele dá a resposta. Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E depois ele vai argumentando, explicando que uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. E esse momento de ceia, o pão e o cálice, representa a nossa morte juntamente com Cristo, porque nós morremos juntamente com Ele. Esse cálice traz isso à memória. Nós morremos juntamente com Cristo, fomos sepultados juntamente com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E nós celebramos a ceia aqui, é a grande festa da nossa redenção. E o fato da salvação ser por meio da graça deixa implícito que tinha algo que nós não conseguiríamos realizar. Se a Bíblia diz que a salvação é por meio da graça, é porque o homem era impossível de alcançar a salvação. Entenda, Deus nunca fará algo por você que você possa fazer. Nunca, nunca. Se existe algo que o ser humano faça por si mesmo, Deus não precisa agir aí. Deus diz, não, ele pode fazer. Então, Deus não se mete naquilo que o ser humano pode fazer. Quando diz que a salvação é pela graça, é porque nós não tínhamos como conseguir a salvação. Entenda. Quando Jesus transformou água em vinho, Jesus pediu para os serventes carregar as calhas, que eram pesadas. Jesus não carregou as calhas. Por quê? Porque era algo que o homem poderia fazer. Mas como o homem não poderia transformar água em vinho, Jesus transformou. Na ressurreição de Lázaro, Jesus não foi lá tirar a pedra, porque isso é algo que os homens poderiam fazer. Ele foi lá e disse, tirai a pedra. E os homens tiraram a pedra, mas os homens não poderiam ressuscitar Lázaro. E Jesus ressuscitou Lázaro. Isso significa o quê? Que Deus não faz pelo ser humano aquilo que o ser humano pode fazer. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é porque o ser humano não pode conseguir a vida eterna por si só. O ser humano não pode produzir nada para ser salvo. Não existe nenhum mérito humano, nenhum esforço, nenhum tipo de caridade que produza ao ser humano a salvação. Porque se fosse possível, Deus não teria enviado Jesus para morrer da forma que morreu. Sendo humilhado, rejeitado, crucificado. A crucificação era a pior punição que se dava a um ser humano naquela época. Não existia humilhação maior do que essa. Não existia. Era tão cruel que um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado, porque seria humilhado demais Roma. A crucificação era algo tão terrível que às vezes a pessoa na cruz ali, antes mesmo de dar o último suspiro final, já tinha um urubu comendo o cara vivo. Pousava ali e já começava a dar as bicadas. Era algo terrível, humilhante demais a crucificação. E se o ser humano pudesse ser salvo, sem Jesus precisar morrer, Deus não enviaria Jesus. Mas a graça, quando diz que a salvação é pela graça, é porque é algo que só Deus poderia fazer pelo ser humano. Entende? Nós precisávamos que alguém fizesse algo por nossa salvação. E não existia nenhum ser humano capaz. Por isso Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem aqui tem certeza de vida eterna? Amém. Aleluia. Então, para que a salvação pudesse ser de graça, ela tinha que ser realizada com base na bondade de Deus, com base no amor de Deus. Porque se Deus fosse obrigado, preste atenção nisso, Deus não tinha o dever e a obrigação de salvar a humanidade. Jesus não tinha o dever
Jesus não tinha a obrigação de morrer pela humanidade. Porque se fosse um dever, não seria pela graça. Seria uma obrigação de Deus. Mas Deus não era obrigado a salvar a humanidade. Jesus não é. Por isso ele disse, olha, do Pai eu recebi esse mandamento. Se eu quiser, eu dou minha vida. Se eu não quiser, eu não dou. Jesus deixou isso bem claro. Ó, se eu quiser dar minha vida, eu vou dar. Mas o Pai disse, se eu não quiser, eu não entrego. Por quê? Porque não era uma obrigação. Foi uma escolha. Na verdade, foi uma prova de amor por nós. Diga assim, eu sou amado. Mas muito amado. Jesus é o ápice da prova do amor de Deus por você. Se tivesse uma outra forma de Deus provar esse amor, ele provaria. Mas ele foi no máximo do seu amor por você, por nós, por cada ser humano. Então entenda, se ele tivesse nos salvado porque nós merecíamos, ou porque Deus tinha, ou nós tínhamos o direito da salvação, não seria por meio da graça. Seria uma obrigação. Mas a graça, sabe o que ela é? Ela é a manifestação do amor de Deus. Jesus é a prova desse amor. Você está aqui ainda? Diga, eu sou amado. Diga, Deus me ama. Querido, se Deus fosse obrigado, seria o pagamento de uma dívida. Seria uma obrigação. Mas Deus não era obrigado a salvar nenhum de nós. E todos nós iríamos para o inferno, sim. Mas a Bíblia diz bem claro em João 3,16. Deus, Ele amou. Vamos fazer o seguinte. Quando eu falar assim, Deus amou, aí você completa com o seu nome, pode ser? Entendeu? Porque Deus amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. O que é essa graça salvadora? A graça salvadora é o amor resgatando. É Deus nos resgatando. É o amor resgatador. Isso é a graça salvadora. É o poder e a habilidade de Deus para nos justificar. É o poder e a habilidade de Deus para perdoar os nossos pecados. Perdoar as nossas dívidas. É o poder e a habilidade de Deus para nos dar uma nova natureza. Entenda, a salvação, ela é um estado de espírito. É um modo que o espírito é. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. O que é morte espiritual? É quando a natureza de Deus sai do espírito humano e ele passou a ter a natureza do pecado. A salvação, ele é um estado no qual o espírito do homem ele é recriado e a pessoa se torna uma nova criação. Coloca aí para nós, se eu não me engano, eu acho que é 2 Coríntios 5,17. Confira aí, confirma comigo aqui se é isso mesmo. Coloca na versão NVI, por favor. Se for mesmo essa passagem. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova. Quando nós aceitamos a Jesus, acontece o maior milagre que o ser humano pode provar. O maior milagre que o ser humano pode provar chama-se a recriação do seu espírito. Entenda? Nós nos tornamos uma nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Entenda? Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você lembra o dia? No dia que você confessou, esse versículo se cumpriu em sua vida. Você se tornou uma nova criação. Eu se tornar uma nova criação, você se olhou no espelho, você verificou, não mudou nada. Você continuou
esteticamente a mesma pessoa. Só que a recriação é onde? No Espírito. Nós tínhamos uma natureza do pecado. E é isso que impede o ser humano de ser salvo, a natureza do pecado. E foi feito agora o quê? Uma nova criação. Fomos recriados em Cristo Jesus e recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza é que garante que somos salvos. Não é nosso comportamento. Não são nossas obras. Não é a caridade, mas o estado que se encontra o nosso espírito humano. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos recriados. E isso só foi possível por causa da graça de Deus, porque nenhum de nós merecíamos. Essa semana eu estava conversando com uma jovem, e ela disse que foi convidada para vir um culto de jovem aqui, que vai fazer um ano agora o culto que nós fizemos dos jovens. E ela disse que veio. Ela disse: pastor, já provei de muitas coisas na minha vida, já tive várias experiências de coisas na minha vida, mas sempre tinha algo que faltava em mim. Mas naquele dia, aconteceu um negócio dentro de mim. Aconteceu algo que eu não era mais a mesma pessoa. Por que não é mais a mesma pessoa? Porque no interior aconteceu que nós nos tornamos uma nova criação. Isso é o quê? É a manifestação da graça salvadora. Ela nos transforma por dentro. E aí, queridos, cabe a nós permitir com que a graça seja abundante em nossas vidas. Uma vez que nós somos recriados em Deus, nós vamos agora caminhar em novidade de vida. Como isso? Se entregando a essa nova natureza. Essa nova natureza, querido, faz com que nós deixemos velhos hábitos. Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim, que a gente conversando assim, conversa de rua, a pessoa falando: olha, antes de aceitar Jesus, eu vivia atrás do trio elétrico. Sempre estava todo o carnaval atrás do trio. E eu me converti, eu aceitei Jesus e eu fui. Eu fui sendo crente. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, que vi aquela baducada, que vi aquele povo tudo embriagado, aquele povo tudo drogado, aquele povo tudo... Eu olhei assim e disse: isso não é lugar para mim, não. Sabe o que é isso? É a graça santificadora trabalhando na vida após a graça salvadora. A graça que nos salva é a graça que nos santifica. E ela começa a nos dar instruções de que esse lugar não é nosso. Sabe, esse tipo de comportamento não condiz com nova criação. Certos tipos de roupas não condiz mais com essa nova criação. E dentro de você começa a dar instruções. Eu vi alguém falando esses dias que olha as fotos, meninas aqui da igreja falando que quando olha as fotos, quando não era crente, fica com vergonha de como não conseguia enxergar roupas tão vulgares e tão imorais. Porque existe uma cegueira quando nós temos a natureza do pecado. Porque não conseguimos ver nada de errado no pecado. Mas quando somos uma nova criação, a graça santificadora começa a mostrar para nós aquilo que não agrada a Deus e que não deve ser vivido por um cristão. Então a graça de Deus, ela trabalha justamente nessa, digamos, uniformidade, ou seja, nessa unidade para a transformação do ser humano. A graça salvadora nós recebemos, e quando recebemos, precisamos entender que uma outra graça vai operar, que é a graça santificadora. O próximo assunto é sobre a graça que nos santifica. Mas antes de falar sobre a graça santificadora, eu preciso que você entenda uma coisa sobre a graça santificadora. Essa graça para a salvação, ela é baseada na bondade de Deus, nunca no nosso merecimento. Não é em nosso desempenho ou em nossa perfeição. Tem muito crente dentro da igreja querendo ser perfeito para se sentir salvo. E a salvação não se baseia na nossa perfeição, mas se baseia no sacrifício de Jesus.
Então, como eu falei na ministração passada, na cabeça de muita gente não existe graça na salvação. Só existe se eles puderem fazer alguma coisa. Entenda, a religião coloca o fardo da salvação sobre o indivíduo. Em outras palavras, a salvação se baseia, segundo a religião, em méritos humanos. Se você viver de maneira santa, será salvo. Se fizer o bem, cumprir todos os rituais e todas as regras, fizer a caridade, você será salvo. Mas isso é o que a religião prega. Mas o que a palavra de Deus revela é que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se algum crente estivesse gloriando que ele é salvo pelo que ele faz, ou por sua conduta, ou por seu mérito, ele está redondamente enganado, porque a salvação não é por mérito humano, a salvação é pela graça de Deus. E nós a recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. E como é que isso acontece? A Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 10, e versículo 8, 9 e 10, o processo de salvação. Como é que a graça salvadora se manifesta? E eu não me canso de falar a minha experiência a vocês de quando eu era criança e minha avó me ensinava as coisas. Eu não me canso de falar sobre isso, não. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha avó dizendo, meu filho, fecha as portas que lá vem os crentes. Bata a porta. Aí ficava brechando. Já foi? Foi não. Deixa fechado. Já foi? Foi, abre. Só quando os crentes iam embora da rua é que podia abrir as portas. Eu dizia, vó, por que a senhora fecha as portas para os crentes? E ela dizia, porque eu não gosto de crente. Foi o que eles fizeram com a senhora. Eu não gosto de crente porque todo crente diz que é salvo. E é por isso que muita gente não gosta de crente. Mas não tem quem tire isso da boca de um crente. E ela dizia, eu não gosto de crente porque todo crente é salvo. Meu filho, quem já viu um comedor de feijão dizer que é salvo? Isso é pecado mortal. E eu lá pequenininho, aprendendo com minha avó. Comedor de feijão dizer que é salvo? Isso é um pecado mortal, meu filho. Foi se passando. Depois, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, minha mãe ficava chamando para ir para a igreja, eu digo, eu não ia. Eu dizia, mãe é muito besta, ela acha que eu vou deixar de jogar a bola para ir para a igreja de crente. Minha vida era futebol, eu vivia jogando bola. A um certo dia eu fui. Quando cheguei lá, eu ouvi a palavra. E a fé vem pelo... E ouvi o quê? Palavra de Deus. E aquela palavra entrou no meu coração, encontrou espaço, encontrou lugar no meu coração. Querido, depois que a semente é plantada, já era. E eu querendo ser crente. E eu com vontade de ser crente. Com 14 anos. E eu ia. Quem quer aceitar Jesus? Eu com vontade de aceitar Jesus. E o negócio me segurava. A vergonha de ser crente. Hoje é mais fácil ser crente. Quase metade da nossa população hoje é crente. Naquela época você contava os crentes que você via na rua. Que é aquilo ali crente? Que é aquilo? Que é os bodes? Bode? Não sei porque fica só berrando. Era o que você ouvia falar, nem sabia o que era crente. Então ser crente era um grande desafio na minha geração. E fui de novo, eu estava lá de novo. Quem quer aceitar Jesus? Jesus levanta meu com vontade. Mas não levantava. A vergonha de ser crente era o que me prendia. A vergonha de ser crente. Acho que vão rir de mim na escola. Vão rir de mim na rua. O primeiro culto que eu fui, quando eu estava voltando, estavam os meninos, aleluia, irmão. E eu nem sou crente, eu só fui. E quando você é crente, uma coisa você vai descobrir rápido. Que nós somos perseguidos. E somos odiados. Sem nunca ter feito nada e nem mal com ninguém.
Eu me lembro num dia que nós fomos visitar uma jovem nova convertida na igreja. Desculpa a expressão, mas tem que ser autêntico. Nós chegamos lá. Cadê fulana? Tá aí? Tá. A gente não quer falar com ela, não vai falar com ela não. Eu digo, por quê? Porque minha filha não vai ser crente. A mãe falando, braba na porta, disse, eu prefiro ver minha filha num cabaré do que numa igreja de crente. Rapaz, que mal a gente fez nesse povo para odiar tanto. E eu fiquei escandalizado. E, rapaz, é isso que é ser crente? É ser odiado por muita gente. Mas mesmo assim, eu perseverei. Disse, eu não abro mão disso daqui por nada não. Porque eu não tinha certeza da salvação. E hoje eu tenho. Então, se explodam de ódio e raiva de mim sem eu ter feito nada. Mas negar Jesus, eu não vou negar não. Aí, eu era aqueles crentes que usavam a Bíblia de agente secreto. Minha Bíblia era bem pequenininha, colocava no bolso. Agente secreto, chegava na igreja, pegava assim, a letra bem pequenininha. Com vergonha. Aí um dia eu vi um versículo, aquele que se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei dele naquele dia. Eu o negarei também. Aquele que me negar nessa terra, eu também o negarei. Eu digo, nunca mais vou ter vergonha. Fazia questão de andar com a maior Bíblia que tinha, para o povo ver que realmente eu era crente. E que eu era um salvo na pessoa de Jesus. Você vai ver, queridos, crente foi entregue a leões. Os romanos se divertiam com os crentes, sendo devorados pelos leões, pelos tigres, sabe? Crente sendo queimado em fogueira como herege, crente sendo perseguido. E eles não negavam. Eles não redavam o pé. Eu já vi testemunho de irmãs aqui que lutam uma batalha para estar no culto, porque às vezes o marido não quer que venha. Mas, queridos, nós não vamos arredar o pé, porque dentro de nós existe uma nova criação que diz, eu sou salvo em Jesus. E eu não vou perder essa salvação. Você está aqui ainda? E estava lá, eu lá com vergonha, como dizia meu avô, estava com cerimônia, levantar a mão. Aí meu avô disse, eu vou com você e nós vamos aceitar junto. Meu avô muito católico, rezador, só fazia umas coisas de bruxaria, né? E nesse dia ele foi comigo e ele aceitou, aí eu também fui. Fomos juntos. Ele me encorajou a aceitar a Jesus. E minha avó, que odiava crente, que dizia que pecador, comedor de feijão, não podia, era pecado mortal, dizer que era salvo. Depois estava ela sendo batizada nas águas, confessando a sua salvação na pessoa de Jesus. Sabe, o crente ele sempre vai ser visto como doido, como louco, porque foge da razão da cabeça das pessoas. E como é esse processo? Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz aqui. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não somos nós quem produzimos a salvação. Não é o comedor de feijão quem produz a salvação. A palavra de Deus chega nos nossos ouvidos e produz algo dentro de nós. E quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos, nós nos tornamos salvos. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por que é que quando nós fazemos o apelo que alguém levanta a mão e vem aqui à frente, nós pedimos para repetir as palavras? Porque são essas palavras que vai recriar o espírito com a natureza do pecado para um espírito com a natureza de Deus. E a pessoa se torna uma nova criação em Cristo Jesus. E quando alguém perguntar, você é salvo? Ela diz, eu sou salvo. Aí dentro de si faz... Dentro de si um joinha, uma curtida. Sim, é sim.
E alguém vai dizer não. E você só, aí dentro diz sim. Porque com a nova criação, com a nova natureza, é impossível não ter a certeza e a convicção de salvação. E isso só acontece quando nós confessamos a esse Jesus. Sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa dono. Nós deixamos a nossa vida de lado para viver de acordo com o que o nosso dono quer que vivamos. Por isso que Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, porque escravo não tem vontade própria. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.